Pessoal, primeiramente agradecer aí a Santa Catarina, a federação, aí na pessoa do Éder, seu presidente, o Marcelo, pelo convite. É uma satisfação grande, é um prazer estar aí entre amigos, entre pessoas que nos conhecemos aí há muito tempo e amigos que o handebol nos trouxe e que infelizmente por essa questão da pandemia estamos distantes fisicamente, mas essa nova ferramenta de trabalho nos aproxima, nos deixa mais próximos e pessoas que às vezes a gente não tem contato, não via há muito tempo, hoje a gente pode aí trocar algumas ideias, dar algumas risadas, lembrar de algumas coisas do passado, como também trabalhar um pouquinho, passar um pouco da nossa experiência. E algo muito legal que a gente percebe aqui é que eu procurei estar em todos, estive em todas as palestras anteriores, e depois os palestrantes das anteriores estão hoje aí, a gente observa que o pessoal está aí. Então, realmente é uma troca de ideias, é um bate-papo, é apenas a figura de uma pessoa do outro lado aqui, coordenando um trabalho, falando de um determinado tema, para tentar trazer aí alguma ideia do que se tem hoje. E esse bate-papo, quando o Marcelo me perguntou sobre o que a gente poderia falar, eu sugeri o jogo passivo, porque a gente está participando das lives, está observando aí os trabalhos que estão sendo feitos, e não havia ainda nenhum tema relacionado ao jogo passivo, por isso a escolha da situação de jogo passivo. E jogo passivo, às vezes você tem uma dificuldade aí de como a gente vai falar, do que passar, né? Porque os vídeos são mais lentos, as situações são mais devagar, o vídeo é muito longo, não tem às vezes nenhuma situação aí que te prenda a atenção, você vai achar chato, né? E aquele handebol moderno, veloz, com aquela coisa que nós vimos no vídeo passado do Rogério, do Clodoaldo, aquela evolução, aquela velocidade, aquela situação, 7 metros, contato passivo é tudo mais tranquilo, mais low, mais tranquilo. Então eu peço que vocês aí, o pessoal que eu vi deitado na cama no celular, cuidado para não dormir na hora do vídeo, né, para participar com a gente aí. Quem quiser brincar aí ou participar, a hora que você achar que é passivo, levanta a mão do gesto de passivo, né, para lembrar como que é. Pode ser qualquer mão, a direita ou a esquerda, não tem banco do lado para você ter que levantar esse ou aquele. Se quiser apitar também, quando você achar que é jogo passivo, apita também, não tem problema. Pede desculpa para os vizinhos, para o pai, a mãe, para o namorado, para quem está em casa, e vamos lá. Tá? Eu vou passar alguns vídeos aí, né, esse trabalho, antes de passar dos vídeos aí, é um trabalho que eu fiz uma coletânea aí dos trabalhos que foram feitos aí pré-mundiais, pelo Ramon Gadiego, e outro que teve lá pelo Dietrich Spat lá na Hungria, né? Ele tem um texto que fala muito essa questão aí, na visão dos técnicos, as orientações, que é em conjunto também com a arbitragem. No site da federação tem muitas coisas sobre jogo passivo, e aí tem alguns vídeos de Lima, de 2019, outros eventos daqui da Confederação Sul-Centro e outros vídeos que a gente tem. Claro que a ideia, gostaria de ter trazido também mais vídeos nossos, regionais aqui, mas às vezes pelo tema que nós estamos falando, não é um vídeo que dê claramente o exemplo que nós esperamos ali. Então, sempre vamos tentar verificar os vídeos que a gente vai passar com esse olhar para a nossa realidade, no que acontece aqui, no que nós podemos associar as questões aqui da nossa região, porque, independente de onde acontece a situação, ela está aberta aí para todos aplicar essa situação dentro do jogo. Aí é importante que todos nós conhecemos, porque pode, em alguma situação dos nossos jogos, nós temos grandes jogos também aqui no nosso país, nas nossas federações e no nosso continente também, e por vezes alguns de nossos árbitros podem estar trabalhando nesses eventos. Tá? Vamos lá, já passei mais ou menos a ideia para vocês. O tema de jogo passivo, ele é um pouco teórico em algumas partes, mas através dessa questão da teoria que eu vejo que nós temos que buscar mais. Em todas as outras áreas que a gente tem trabalhado, a questão da teoria é importante, o que diz a regra, as interpretações, mas as situações, quando apresentadas, falta de ataque, situações de 7 metros, sanção progressiva, é algo mais físico, de contato mesmo, em que
a plástica ali, a imagem que fica é mais fácil de se observar. Tá? Então, mais fácil de se discutir. O jogo passivo, se nós não tivermos um bom conhecimento teórico das situações que envolvem todo esse tema, nós podemos ter problemas lá no final do jogo, ou durante a partida, e que isso aí pode trazer um problema para nós. Tá? Inicialmente, aí, de uma maneira bem simples e bem tranquila, o que nós poderíamos considerar como jogo passivo. Se considera jogo passivo quando a equipe mantém a posse de bola sem realizar nenhuma tentativa de ataque, ou se ela atrasa, de maneira repetida, faz isso várias vezes, a execução de um tiro em favor de sua equipe. Então, isso é a ideia clássica que nós podemos ter. O que é jogo passivo? A equipe não realiza nenhuma tentativa de ataque. Por quais motivos? Nós vamos ver isso durante a palestra. Em situações que ela traz a execução do tiro. E eu já trouxe aqui para vocês, e para chamar a atenção, e a ideia minha aqui desse trabalho é chamar a atenção para alguns detalhes, que o entendimento tático do jogo é crucial. Crucial para quem? Para os árbitros, para nós, enquanto estamos na quadra de jogo. Por quê? O que envolve esse entendimento tático do jogo? É eu conhecer as equipes, é eu conhecer como as equipes jogam, e quando eu falo as equipes, não é a equipe A, a equipe B, eu falo do handebol em si, como que ela joga ofensivamente, como que ela joga defensivamente, porque nós temos dentro do jogo sempre um oponente ao outro. Enquanto um tem uma tática ofensiva, o outro tem uma tática defensiva, justamente para neutralizar aquela situação do outro. Então, se eu não conhecer isso, se eu não saber as várias diferenças da forma da equipe jogar, defensivamente, especialmente, às vezes dá um espaço para a equipe atacante, busca levá-la para uma situação da quadra que é menos vantajosa para ela, ou seja, de alguma maneira dificultar esse ataque. Se eu não tiver esse entendimento, fica difícil eu também ter o entendimento do que é jogo passivo. E já dizíamos para nós lá há algum tempo, e creio que isso prevalece ainda, que um bom árbitro de handebol, você identifica ele quando ele tem um bom conhecimento, ele aplica bem essa questão do jogo passivo. Por quê? Porque demonstra que ele tem entendimento do jogo. Tá? E aqui nós vamos falar, sem falar da questão lá do jogo passivo, eu vou trazer para vocês algumas situações, relacionar alguns problemas em relação ao jogo passivo. E esse é um trabalho teórico do Dieter Expat, que está no site da Federação Internacional e que está acessível lá para todos. E o grande problema que nós tínhamos no jogo passivo? Tínhamos, né? Quando sinalizar a advertência de jogo passivo e quando apitar jogo passivo. Esse quando apitar jogo passivo, eu estou relacionando a situação que antes de ter o número de passes. Tá? Os árbitros tinham ali talvez um bom critério, digamos assim, para sinalizar a advertência de jogo passivo, para identificar que a equipe não estava querendo jogar, mas não existia um critério muito claro de quando apitar o jogo passivo. Tudo bem, eu identifiquei que a equipe está em jogo passivo, eu sinalizei que a equipe está em jogo passivo, levantei o braço, todos estão sabendo. Como que eu vou apitar? Quando que eu vou apitar esse jogo? Tiro livre conta. Então, esse era um problema que nós tínhamos. Vamos seguir à frente aí para falar um pouquinho disso. Então, em relação ao problema, quando sinalizar a advertência de jogo passivo, tá? Nós temos alguns possíveis erros, algumas situações que acontecem na quadra que levam a essa questão da problemática de quando sinalizar jogo passivo. Quando a equipe atacante erra um passe. Nós podemos falar isso de um alto nível, que é onde ele busca essa relação, mas nós podemos ter aqui na nossa situação também. Às vezes a equipe está fazendo o ataque, o jogador, por alguma circunstância ali na fase de organização, ou quando começa a fase de finalização do seu ataque, passa a bola para o jogador e o jogador de repente erra o passe, não consegue recepcionar bem a bola, mas isso não impede que ele continue buscando, ou está buscando aquela finalização ou incrementar o ataque dele. E às vezes o árbitro, de maneira errônea, sinaliza jogo passivo por essa circunstância. A gente tem que analisar todo um contexto. Né? Não é simplesmente o atleta recebeu o passe de maneira equivocada e não conseguiu segurar, não prendeu a bola, aí
ele errou lá, eu vou sinalizar passivo. Não é um critério claro para se mostrar. Os árbitros mostram o gesto de advertência muito tarde, demora, né? Ele observa, analisa, a equipe está jogando, faz trajetória de bola de um lugar para o outro, faz uma falsa ideia de que vai finalizar o arremesso, busca uma falta e os árbitros não levantam o braço. E aí são situações que nós vamos tendo problema dentro do jogo e às vezes critérios diferentes de um árbitro e outro. Então esse é um problema que nós podemos ter aí também. Não observa o êxito da defesa, de uma defesa ativa, né? Será que nós sabemos o que é uma defesa ativa? Essa é uma pergunta que às vezes nós temos que fazer. Eu estou fazendo para vocês, mas eu faço para mim e vocês têm que fazer para vocês também. Quando que uma defesa está ativa? Será que ela está cobrindo todos os espaços? Será que ela está impedindo, neutralizando aquela tática ofensiva da outra equipe? Como que é essa questão da defesa ativa? Isso são situações que os árbitros não observam, porque não tem a leitura do jogo, ou talvez ou por estarem desconcentrados, ou porque não estão atentos a alguns detalhes, ou porque talvez não conhecem. Ou talvez porque não conhecem o que é realmente essas situações de defesa ativa. Gesto de advertência quando a equipe está na fase de finalização do ataque. Você está esperando, como nós falamos no item 2 ali, mostrar o gesto de advertência muito tarde, você está esperando, você está esperando, você está esperando, e a equipe vai ali, faz um movimento e você não sinaliza, e de repente, quando a equipe vai para finalizar o ataque, busca um engajamento ali para fazer o arremesso, para concluir isso, e nós vamos lá e sinalizamos a advertência de jogo passivo, ou seja, no momento errado, no momento que não é adequado. Nós temos que encontrar o momento correto de sinalizar essa advertência de jogo passivo. Porque a leitura que nós fazemos é também a transmissão, a informação, a comunicação para os jogadores, para os treinadores e para o público em geral, do que nós estamos entendendo daquele jogo, qual que é a leitura. E se o árbitro levanta um gesto de passivo, de advertência de jogo passivo, quando a equipe está finalizando o ataque, eu estou dizendo que ela não quer atacar. Como ela não quer atacar se ela está buscando fazer o arremesso? Mas ela demorou antes. Então, o problema está em não ter levantado o braço antes. Não justifica levantar agora no momento da finalização. Isso são temas também que nós temos que ter atento. Outra situação é levantar o braço imediatamente após a execução de um tiro livre. Nós temos situações lá, como nós falamos bem no primeiro slide, que é a equipe retardar ou não querer jogar, retardar a execução do tiro ou não querer jogar. Então, nós temos duas situações. Quando a equipe não consegue ou ela não quer jogar, porque a defesa é ativa, porque ela tem inferioridade numérica, por N fatores. E a outra situação é pela retardo na execução do tiro livre. E nós temos situações em que o árbitro está na iminência de levantar o braço, talvez conversou já com seu companheiro, e nisso acontece um tiro livre, acontece uma falta. E o árbitro, após o tiro livre, imediatamente, cobrou o tiro livre e sinaliza o jogo passivo. Qual que é a leitura que nós passamos, qual que é a comunicação que nós fizemos, ou fazemos, quando eu sinalizo a advertência de jogo passivo logo após o tiro livre? Eu estou dizendo para todos que aquela advertência de jogo passivo é porque ele retardou a execução do tiro, mas na verdade não houve um retardo. Há situações que não houve o retardo, estamos falando de um caso aqui de que não houve o retardo. Então isso tem que ser um pouco mais trabalhado. Às vezes não se fala muito, é um tema que, entendeu? É meio deixado de lado, talvez não ocorre em muitas situações, mas a ideia aqui é justamente chamar a atenção de vocês para essas circunstâncias que nós temos que observar. Se eu tenho uma situação que eu vou sinalizar a advertência de jogo passivo e há um tiro livre, a equipe talvez está buscando finalizar a jogada, está entrando mais ali dentro do espaço, na defesa, e sofre um tiro livre. Ou porque a defesa está mais agressiva, ou também pode ser porque o ataque está buscando uma falsa situação de finalizar ali para ganhar o tiro livre. O árbitro tem que analisar essa situação, mas se não há um retardo na execução do tiro livre, eu não posso simplesmente autorizar o tiro livre e sinalizar a advertência de jogo passivo. Tem que aguardar um momento aí, esperar talvez 2, 3 passes e a equipe demonstrar uma situação de novo que ela não quer jogar ou que não tem condições de superar a defesa e aí sim eu sinalizo a advertência de jogo passivo.
Um outro detalhe também que é interessante aqui é a advertência de jogo passivo após uma punição. Né? Eu estou falando aqui de situações em que a gente não sinalizou ainda a advertência. Eu não mostrei o gesto. Mas eu já combinei com o meu companheiro lá, falamos pelo rádio, né? Hoje nós temos essa facilidade, combinamos que a equipe está em jogo passivo, próximo ali de sinalizar. E no momento antes que eu sinalize a advertência de jogo passivo, há uma falta e eu sanciono um jogador da equipe adversária da defesa. Se eu sancionei o jogador da equipe da defesa por uma punição, eu tenho que observar que essa equipe que está no ataque tem uma nova oportunidade de organizar o seu ataque a partir da fase de organização. Da mesma forma quando eu tinha sinalizado o jogo passivo. Quando eu sinalizo o jogo passivo e há uma punição da equipe adversária, termina o gesto de advertência de jogo passivo. Eu dou a possibilidade da equipe se organizar novamente. Se eu não levantei o braço de advertência de jogo passivo, mas eu estou na iminência de sinalizar, e a equipe faz uma falta e é punida com uma advertência, com 2 minutos, que é uma sanção progressiva ali, eu não posso imediatamente, após isso, sinalizar a advertência de jogo passivo. Eu tenho que dar novamente uma possibilidade de organização desse ataque. Ah, mas isso acontece 1 vez, 2 vezes? Sim, pode acontecer. Questão do tiro livre, mas o que vai acontecer? Se isso acontece no mesmo ataque 1 ou 2 ou mais vezes, eu vou fazer o quê? Diminuir esse tempo de organização, para então sinalizar novamente. Mas ele não pode ser ato contínuo, cobra o tiro livre depois de uma punição e eu sinalizo a advertência de jogo passivo. Tá? Bem claro essas situações aqui. Pessoal, são situações que, quando eu entro na quadra, quando eu estou me preparando para o jogo, tudo isso tem que estar gravado ali na minha cabeça, na minha memória. Tá? Eu tenho que ter a atenção para todos esses detalhes aqui. Por quê? Porque se eu não tiver bem isso clareado na minha memória, no meu entendimento do jogo passivo, eu vou ter dificuldade na aplicação prática de dar a sinalização de advertência de jogo passivo. Aqui, desse mesmo trabalho, critérios para observar uma defesa ativa. Isso não é opinião minha, tá? Isso é lá do site da Federação Internacional. Só estou trazendo para vocês aqui que é importante que nós tenhamos conhecimento. A velocidade do ataque é interrompida, ou seja, o ataque vai de uma maneira rápida, buscando pegar a defesa ali desarmada, com espaço vazio, mas de repente essa defesa já pressiona esse ataque, se posiciona e faz com que esse ataque interrompa essa velocidade, busque uma outra forma de atacar. Né? A equipe atacante não consegue mudar o ritmo, ou seja, a defesa é tão posicionada corretamente, marca tão bem todos os jogadores ali, tem uma defesa tática tão bem organizada que faz com que a equipe não consegue mudar a forma dela de jogar, ela não consegue superar a defesa. Então isso poderia ser uma ideia de situação de defesa ativa. E essas situações que eu estou falando não quer dizer que você identificar isso vai sinalizar jogo passivo, não. Nós estamos trazendo situações de entendimento do jogo de handebol para ter uma possibilidade, ou para nos dar alguns insights, alguns gatilhos aí, digamos assim, de advertência de jogo passivo. Os passes são reproduzidos na quadra de defesa, quando a defesa marca muito agressivamente, muito lá em cima, né, digamos assim, e a equipe que tem a posse de bola fica na sua defesa, não consegue sair para o jogo. Isso também é uma ideia aí de defesa ativa. E, da mesma maneira, se um jogador está bem marcado e quase não tem opção de passe, ou seja, uma defesa bem postada, talvez ali no 1 contra 1, uma posição já direcionada na marcação ali, que faz com que os jogadores não tenham muita opção de passe. Então, também isso nos leva a uma ideia de analisar de uma possível situação de advertência de jogo passivo. Agora nós vamos ver 3 vídeos que vai trazer alguns exemplos aí das situações anteriores e aí eu dou um espaço para que se alguém tiver alguma pergunta aí, tá? Vou baixar o meu volume aqui, eu pauso aí. Aquilo que eu falei para o pessoal, não vai dormir já no primeiro vídeo, hein?
esses vídeos de jogo passivo demoram 1 minuto e 30, e não pode sair da sala também, fica aí, senão depois se fizer a pergunta, aí, vai que eu chamo alguém de surpresa aí para ver se estava vendo o vídeo, hein? Perguntar a cor da camisa dos árbitros, a cor do tênis, a da camiseta, o número do jogador, vamos lá, tá? Então aqui nós vamos observar daquelas situações que nós falamos lá. Se você identifica, dentro daquelas situações que nós falamos anteriormente, se você consegue já identificar alguma situação aí. Faz o nosso novo, depois o nosso ele já para de novo, né? Organiza, porque a defesa às vezes ele não está conseguindo abrir espaço, precisa, não está conseguindo chegar, né? Várias equipes aí se conhecem, sabem como cada uma joga, não são equipes que estão se vendo pela primeira vez ali. Então tem todo esse conhecimento da equipe, os árbitros também devem ter esse conhecimento. E aí se fica chato para vocês, aí imagina pro público lá que tá no ginásio, né? Que daí o jogo não anda, fica aquela situação, não tem gol. Ézio, o som tá ligado, não dá para te ouvir. Tá me ouvindo? Não, o som tá ligado no jogo. O som tá ligado. Ô, Ézilo. Diminui um pouquinho o volume, Ézilo, do vídeo. Eu tinha diminuído. Não, mas deixa no mudo, é melhor. Que daí dá para ouvir o que tu fala. Ok. Obrigado. Valeu, obrigado eu. Então nós observamos naquele vídeo ali, eu vou repetir, de situações em que a equipe foi para o ataque, busca uma ideia de velocidade, mas a defesa está postada, e aí ela reposiciona os seus jogadores, faz passos laterais e fica aí mais quase que um minuto e pouquinho no ataque, e não há nenhuma situação de advertência de jogo passivo. Tá? Aqui nós vamos, uma situação, é bem no começo aqui, eu vou falar antes, é uma situação que tem um tiro livre, cobra o tiro livre e imediatamente sinaliza a advertência. Novamente aí. Cobra e o árbitro já, porque não estava passivo antes. Tá? Então aqui eu tenho que fazer o quê? Esperar passar a bola aí, 2 ou 3 passes de bola aí, verificar essa situação da defesa, como que ela vai reagir, como que ela vai proceder depois desse tiro livre, e se identifica uma situação que é de advertência de jogo passivo, eu vou lá e sinalizo a advertência. Tá? Nesse outro vídeo, o exemplo também é igual. Tá? As equipes a equipe que vai agora para o ataque, vai ter várias situações ali de que os árbitros poderiam ter sinalizado o jogo passivo. Várias que eu digo, talvez 2 ou 3 situações, né? E os árbitros não levantam. E depois, numa situação de tiro livre, imediatamente eles sinalizam o jogo passivo. Então, o problema está na não observação da situação de jogo passivo anterior. E aí, acaba também sinalizando o jogo passivo no momento do tiro livre. Tá? Observem aí. Pense vocês aí, né? Que momento você sinalizaria passivo numa jogada aí, né? Analisando dessa parte da equipe no ataque, né? Para que vocês participem conosco também, né? E agora sinaliza passivo, né? Um passe e passivo.
Ok? Marcelo, alguma coisa aí? Pergunta dessa situação? Ou vamos para frente? Esdras, posso perguntar? Aí. Pode perguntar. Isso é um critério, entendeu? Ou é uma recomendação? Do quê? No caso aí de quando a gente, por exemplo, vai cobrar um tiro livre e o árbitro tem que trocar ali 2, 3 passes para depois advertência para jogo passivo. Podemos entender como critério, como orientação. E essa situação, nós analisamos lá no esclarecimento das regras que fala sobre essas circunstâncias, que é advertência de jogo passivo. Qual que é o meu entendimento? Eu vou advertir a equipe de jogo passivo quando ela retardar a execução do tiro. Então, se eu mostro o sinal de advertência de jogo passivo logo após a execução do tiro livre, sem que ela tenha retardado a execução do tiro, eu estou mostrando uma gestoforma equivocada, uma gestoforma errada, entendeu? Por quê? Porque a regra lá diz no esclarecimento que eu não posso retardar a execução do tiro. O atleta não retarda a execução do tiro, mas após a execução do tiro, o árbitro levanta a mão. Então, se ele levanta a mão logo após, sem ter havido o retardo na execução do tiro, ele está fazendo algo equivocado, né? Teria que aguardar um pouco aí. Por quê? Não é que eu tenho que aguardar 1, 2 passos, 3 passos, não. É porque houve um tiro livre. Como que estava essa equipe atacante? Qual que era a ação dela anterior? Tá? O que vai acontecer depois dessa execução do tiro livre? Porque às vezes no tiro livre eu tenho lá o batedor, o cara que chuta de fora, tiro livre, posiciona a defesa, passa a bola para ele vai lá e vai arremessar, vai finalizar para o gol. E a hora que ele recebe a bola, levanta o passivo e a bola termina no gol. Ou seja, é uma situação que não se vende bem, não é uma plástica legal. Entendeu? Compreendido? Okay. Beleza. Se não houve retardo, tranquilo, beleza. Se não houve retardo, tranquilo. Viu que está retardando? Você está próximo ali, ei, vamos, segue o jogo. E se vê que isso acontece por mais vezes, é possível que a gente mostre aí a advertência de jogo passivo. Tá? Eu estou trazendo aqui para vocês terem um conhecimento, porque isso faz parte desse trabalho, dessas orientações aí em relação ao jogo passivo. Tá? Beleza, moçada? Mais alguma coisa aí? Esdras, boa noite. Calley, tudo bem? Quanto tempo, cara? Um prazer falar. Igualmente. Deixa eu te falar, sobre o primeiro vídeo que você mostrou. A equipe já estava muito tempo no ataque, um erro de fato ali dos árbitros não terem sinalizado o passivo. Okay. Mesmo nessa situação, a equipe já estando há muito tempo no ataque, ela sofreu a falta. A gente vai ter que esperar novamente ela reconstruir uma reconstrução. A defesa estando bem postada, ela já estava ali há muito tempo e não conseguia entrar. E aí, mesmo assim, logo após um tiro livre, não se deve mostrar o passivo, em hipótese alguma? Calê, depois do tiro livre, a equipe não tem oportunidade de uma nova construção do ataque. É só após uma punição, porque daí finaliza o gesto de advertência. Tá? No tiro livre, no gesto de advertência após o tiro livre, a ideia é que eu não sinalize imediatamente. Que eu espere ali, eu passei para um jogador, passei para o segundo, passei para o terceiro. Ele não buscou uma situação de concluir para o gol, não tem efetividade no ataque, de repente dribla a bola, volta, aí você vai sinalizar. Tá? Dessa maneira que a gente coloca, não é a equipe ter a possibilidade de organizar de novo, de uma extrema a outra, aquela passada de bola, não. É algo mais rápido ali. A ideia que eu tenho que trazer para vocês aqui é como no vídeo ali. Passei a bola para o jogador e eu imediatamente levantar o braço de passivo. Né? E nessa situação que você colocou do vídeo lá, o problema não vai estar em só sinalizar após o tiro livre. O problema vai estar que eles não identificaram antes. E houve situações antes. Então, o problema não está tanto aí na situação, eu sinalizei depois do tiro livre, tem muito problema? Vamos imaginar, não tem muito problema. Mas qual que é o problema que nós vemos aqui para entendimento do árbitro? É ele não ter observado, com todo aquele tempo, com todas aquelas circunstâncias de ataque, de desaceleração do movimento, driblar a bola, esperar um jogador chegar, voltar a bola para o centro da quadra. Então, teve muitas outras situações que poderia ter sinalizado. E aí nós vamos lá sinalizar justamente após a execução do tiro livre. Essa é a ideia que nós temos que mudar. Entendeu? Eu tenho que estar atento antes para verificar outras circunstâncias que não aquela que parece que é mais simples. Você cobra o tiro livre, levanta o braço e vai tudo bem, tranquilo. Não é bem assim. Beleza? Valeu, cara. Obrigado.
Valeu. Vamos seguir aqui, então, depois se tiver mais perguntas. Oi? Depois eu faço. Ok, vamos lá. Momento para mostrar o gesto. Tá? Pessoal, são situações, né? Gatilhos aí, que nós vamos analisar para mostrar o gesto. Nenhuma alteração no ritmo da equipe atacante, de acordo com o que nós já falamos lá. Passe para trás, no centro, muito para trás, ou seja, a equipe tem que ir para frente. O jogo hoje é para frente, buscar o objetivo, gol. Defesa ativa, já falamos também. Jogador sem opção de passe, driblando a bola, ou seja, eu estou muito marcado, não tenho o que fazer, ou eu fico driblando a bola esperando que alguém chegue, alguma situação assim. Jogador recua de uma clara fase de finalização. Isso são situações que nós temos aí. E vamos ver mais um videozinho aqui para a gente falar sobre isso. Antes de dar continuidade, eu vou perguntar aqui, que tipo de defesa está acontecendo aqui? Eu, lá dentro da quadra, eu tenho que saber. A hora que a equipe, que eu vou para o ataque, a hora que a equipe se posiciona dessa maneira, eu já tenho que ter uma atenção diferente. Eu já posso dar um start ali para o meu companheiro lá, olha, subiu a defesa, tem um jogador à frente, tá? A marcação está diferente. Vamos analisar, ou seja, mais atenção em relação a isso. Tá? Seguimos. E aí, o gesto de passivo. Perfeito. Tá? Defesa ativa, pressionando a equipe mais para o centro da quadra. Tá? Os árbitros atentos a essa situação. E olha o detalhe, né? Olha um detalhe. Creio que os árbitros não estão sinalizando, não estão utilizando o rádio. E a linguagem corporal dos árbitros aqui, né? Não é o tema, mas sempre nos chama a atenção isso. Observa aqui o movimento que o árbitro central faz quando a bola está recuando. Tá? Sinaliza ali com a mão, como quem diz para minha companheira, olha, se a bola voltar aqui, eu posso estar observando, pode ser um trabalho entre os árbitros para sinalizar jogo passivo. E agora analise só essa situação aqui da jogadora que pega a bola, não tem para quem passar, o árbitro espera e a hora que ela dribla a bola, ou seja, momento exato, momento claro, para todos, que é o momento de sinalizar aí jogo passivo. Tá? E aí nós seguimos à frente. Tá? Então, um exemplo muito interessante, bem claro ali de uma situação da defesa ativa e do momento exato em que os árbitros sinalizam a advertência de jogo passivo, inclusive em contato com os outros, com o seu companheiro lá embaixo também, para sinalizar o passivo. Ok, ainda em relação aos problemas, nós agora temos aquilo que nós falamos anteriormente, quando apitar jogo passivo. Então, esse era um problema, antes de ter o número de passes, os árbitros sinalizavam a advertência de jogo passivo, mas não era bem claro esse critério quando eu vou apitar. Por quê? Porque quando eu apito, a equipe vai perder a posse de bola, então às vezes é uma questão psicológica ali mais forte do árbitro, dependendo do momento do jogo. Então aí hoje nós temos a situação dos 6 passes. Sinalizei a advertência de jogo passivo, ok, a equipe tem até 6 passes para finalizar esse arremesso, finalizar o gol, e se não fizer assim, depois do 6º passe, tiver o 7º passe, é um tiro livre contra a equipe que está em posse de bola por jogo passivo. Isso hoje é bem aceito por jogadores, por treinadores, ficou mais claro entre os árbitros também. Tá? O que nós precisamos ajustar é esse detalhe antes de sinalizar. Talvez ali é a questão do critério de buscar melhorar. Mas depois que sinalizou, a decisão do árbitro é para um critério objetivo. Fez passe. Subjetivo é a contagem, mas o número de passes é objetivo. Tá? A partir de que momento devemos observar? Eu vou ter que correr aqui, que senão eu vou ficar 3 dias aqui. É jogo passivo, né? Lento, devagar. Espero que ninguém esteja dormindo, né? O pessoal pediu até para baixar o som do vídeo. Vamos lá. Que momento devemos observar a possibilidade de jogo passivo? Você entra na quadra, perguntei para você.
A partir de que momento na quadra você... Opa, peraí, essa equipe acho que está em jogo passivo. Ou de repente você tem um estalo, ou de repente o público começa a gritar lá quando você tem público no ginásio, que entende um pouquinho do handebol ali, e começa a gritar passivo e você, opa, passivo. Mas será que realmente é uma situação de jogo passivo? Tá? Então eu tenho que observar o quê? A partir do momento que a equipe entra em posse de bola. A equipe entrou em posse de bola, eu já tenho que ter claro várias outras situações que vão acontecer posterior a isso. Tá? Para eu analisar a situação de jogo passivo. E nós devemos analisar isso em 3 fases. Eu vou passar mais rápido aqui para a gente... Transição, que é o momento que eu saio da defesa e vou para o ataque. E normalmente nesse momento é onde as equipes que vai para o ataque faz a substituição de jogadores. Se a equipe tem um jogador excluído, na maioria das vezes, talvez nossa realidade nem tanto, mas no alto nível isso já acontece com muita frequência, sai o goleiro, entra um jogador de linha para ter lá 6 contra 6. Tá? São várias situações que eu tenho que observar, eu tenho que estar atento a essa situação. Aí a equipe chega no ataque, ela tem a fase de organizar o seu ataque. Organizar o seu ataque. Tá? E aí depois nós temos a fase que ela organiza o ataque e nós vamos para a finalização. Tá? Situações que podem identificar uma forma passiva de jogar. Tá? Quais são as situações que nos chamam a atenção e que eu tenho que estar atento diante de todas aquelas outras e tem essas situações? A equipe está ganhando o jogo no final da partida. Tá? O resultado influencia? Sim, influencia. Por quê? Porque a equipe está ganhando, ela não vai se expor, ela não vai colocar em risco o ataque dela, ela vai jogar de maneira mais lenta. E aí vai o quê? Dos árbitros entenderem isso e terem essa leitura do jogo. A equipe tem um jogador excluído. Hoje tem essa situação do jogador excluído e ainda a equipe fica às vezes sem goleiro, porque o goleiro está fora. Será que essa equipe vai jogar da mesma maneira? Será que ela vai ter aquela mesma velocidade, aquele mesmo busca para poder atacar? Quando a defesa é superior ao ataque da equipe contrária, nós falamos da defesa ativa e o gol vazio. Aqui uma situação aqui, a equipe sem goleiro, atleta excluído, equipe substitui o goleiro para ficar 6 contra 6 no ataque. O ataque tende a ser diferente. Ele vai usar mais o quê? Mais o tempo. Porque ele tem um jogador a menos. Ah, mas ele está 6 contra 6. Sim, mas ele está sem o goleiro. Ele não vai se expor a riscos maiores porque ele está sem goleiro. Porque se ele sabe se perder a posse de bola, ou se ele ficar menos tempo no ataque, automaticamente ele fica menos tempo, ou mais tempo, perdão, na defesa sem um jogador. Então ele vai querer ganhar. Então isso tem que estar na minha cabeça. Será que nós aí, eu, você, quando estamos no jogo, quando o goleiro sai para ser substituído porque a equipe tem um jogador a menos. Quantas vezes nós fizemos essa leitura e falamos para o meu companheiro, olha, a equipe está sem goleiro, vamos observar o modo dessa equipe jogar. Pode ter uma situação aí de jogo passivo. Ou a gente levanta a mão, né, meio no susto. São coisas que nós temos que analisar. São situações que nós temos que chamar a atenção. Tá? Aqui vou colocar um outro vídeo também. Tem mais 1 ou 2 vídeos com essas situações. A equipe que está atacando está sem goleiro, tá? E ela fica passando a bola lateralmente, lateralmente, lateralmente. Tá? Faz ali uma ideia de que vai fazer a finalização, mas volta e segura de novo. Se eu não estou atento a essa situação do que está acontecendo, a forma de passar, eu não vou, e os árbitros sinalizam agora jogo passivo, advertência, perdão, de jogo passivo. Tá? Ou seja, são situações que eu tenho que analisar. Qual foi a objetividade desse ataque? O objetivo dele era tempo. Ficar o mais tempo possível no ataque sem correr riscos. Então, se eu, árbitro, não estou atento a essa situação, vai passar batido. Aí é outra situação, a equipe tem 2 jogadores a menos, 2, e ela está sem goleiro. Ela está jogando com inferioridade numérica no ataque e sem goleiro. Tá? Ou seja, eu tenho que estar atento a isso. Tá? Pede tempo técnico. Eu vou passar para frente aqui, embora as imagens são legais aí do público, do ginásio, né?
nós que estamos tanto em casa aí, verificar um ginásio com todo esse público é interessante, né? Mas pela questão, olhem bem só, olhem bem isso, né? E aí a equipe volta. E a equipe volta. Tá? O pedido de tempo técnico não interrompe, né, aquela sequência que você estava analisando da forma da equipe jogar. Ele não, agora a equipe não interrompe, mas claro que com o tempo técnico provavelmente ela vai jogar de maneira diferente. Se não jogou, se não mudou, eu vou ter a possibilidade de sinalizar a advertência de jogo passivo. E os árbitros sinalizam aí muito bem ali a informação de jogo passivo, advertência de jogo passivo. Ainda não? Aí, a hora que a bola vai para trás, no jogador que está atrás, não indo para finalizar, se levanta a advertência de jogo passivo. Ok? Seguimos. Alguma pergunta antes disso, que nós vamos falar agora de gesto de advertência? Alguma pergunta? Alguém, alguma coisa a participar, para não ficar muito monótono? Se alguém César tinha uma pergunta. Oi. Manda lá. Quer perguntar? Pode perguntar, César. Eu vou falar a verdade agora, são duas. Uma do vídeo anterior e desse vídeo atual agora. Logo lá no começo você falou que seria um erro da advertência do pré-passivo após uma punição progressiva para a defesa. Mas, mesmo após a defesa ser punida progressivamente, o ataque não tiver aquela objetividade de gol, eu já posso sinalizar ou tenho que esperar mais um tempo ainda? Essa questão, não é que você não pode sinalizar, você vai sinalizar. O que nós temos que ter claro é que depois de uma situação de que termina o jogo passivo, o gesto forma, ou de que a equipe foi sancionada, a equipe tem possibilidade de organizar de novo o seu ataque. E se ela já estava organizando o seu ataque, ela já estava com um tempo lá, esses períodos de organização têm que ser um pouco menores. Né? Às vezes falar sem ter um vídeo para mostrar a visualização do exemplo que talvez você queira, às vezes eu não consigo atender a tua resposta, mas eu vou ter que finalizar. Não é porque eu sancionei a equipe que eu vou esquecer que tem advertência de jogo passivo, não. Eu vou analisar, vou ser criterioso ali, mas a ideia que nós falamos lá é de não sinalizar logo após a sessão agressiva, ok? Ok, e sobre esse último vídeo, digamos assim, que quando o árbitro vai sinalizar a advertência, no momento que ele está levantando, a equipe pede o tempo técnico. O jogo se reinicia com advertência ou a gente espera mais um pouquinho? Não, se eu não sinalizei ainda, antes de o professor pedir o tempo, e há professores que são muito espertos, estão atentos a essa situação, e ele também sabe quando a equipe dele pode estar em jogo passivo ou não. Tá? Quando ele percebe que o árbitro ele vai lá e pede tempo. Se eu não sinalizei, eu vou retornar para o jogo sinalizando o jogo passivo, a advertência? Não vou. O que eu vou fazer? Eu vou esperar um pouco. Por quê? Porque se a equipe está no ataque e pedir o tempo técnico, em tese, ela vai mudar a forma de jogar. Tá? Porque ela sabe que o professor vai criar alguma situação ali para ser mais objetivo, para superar a defesa, e eu tenho que dar esse tempo para ele. Tá? Mas isso não é muito tempo, porque esse pedido de tempo não interrompe, mas eu também não posso, após uma advertência de jogo passivo, simplesmente levantar a mão. Então eu espero um pouco, né? Mas quanto é esse pouco, Wesley? Eu não posso falar 5 passos, não é uma regra. 10 segundos, não é uma regra. Eu analiso a forma da equipe, tá? Deixo ela mostrar que ela vai mudar a forma de jogar. Se ela não mudou, eu encontrando uma situação clara que ela está em jogo passivo, eu sinalizo. Perfeito? Sim, senhor. Tá bom. Muito obrigado. Valeu. Vamos seguir aqui. Gesto de advertência do jogo passivo. Vamos falar um pouquinho do gesto. O gesto de advertência permite a equipe em posse de bola mudar a sua forma de atacar. Né? Então, quando eu identifico que a equipe está em jogo passivo, eu levanto o braço e digo, olha, vocês não estão jogando de uma forma objetiva, vocês não estão buscando o gol, vocês não querem jogar. Então, por favor, mude a sua forma de jogar, porque senão, até o 6º passe, eu posso apitar um tiro livre contra a sua equipe.
Perfeito? Todos entenderam? Entenderam. Então, isso quer dizer o meu gesto de advertência. A equipe pode e deve mudar a sua forma de jogar. Se não mudar, dentro de 6 passes, eu vou apitar um tiro livre. Antes de apitar, os árbitros devem sinalizar os gestos de advertência de jogo passivo. Então, sempre que tem uma situação de que a equipe está jogando de maneira passiva, dentro dessas situações que nós já falamos, eu vou primeiro sinalizar, ter o número de passes e, de acordo com a situação, eu vou apitar. Alguém vai me perguntar, Zilô, posso apitar passivo direto? Nós vamos falar isso lá na frente. Tá? Então, aqui é para a situação que nós falamos até agora. Antes de apitar, uma situação normal de jogo, que não é de passivo direto, nós vamos sempre, entre aspas, sempre, né, sinalizar a advertência de jogo passivo. O gesto se mantém até finalizar a advertência de jogo passivo, ou seja, levantei o braço, eu vou mantê-lo levantado, sinalizando que aquela equipe está em jogo passivo. Quando eu baixar o braço, quer dizer que aquela equipe não está mais em jogo passivo. Então, meu braço sempre tem que estar levantado. Creio que não há segredo para ninguém. Situações em que termina o gesto de advertência de jogo passivo. Eu estou com o braço levantado, né? Nós estamos falando do gesto. O ataque é finalizado. Sinalizei, o ataque é finalizado. A equipe arremessou, foi fora do gol, ou foi gol. Enfim, ela perde a posse de bola e o ataque termina. Então, nesse caso, termina o gesto de jogo passivo. Não precisa voltar para o outro lado da quadra com o gesto, não. Pode baixar o braço. Tá? Após o arremesso, a bola bate na baliza ou no goleiro e retorna para a equipe atacante. Ok? Então, advertência de jogo passivo, braço levantado. Fiz o arremesso, bateu na baliza ou bateu no goleiro, voltou para a equipe que está atacando, terminou a advertência de jogo passivo. Também se a bola sair para a lateral. Arremessei, bateu na defesa, bateu na baliza ou bateu no goleiro e saiu para a lateral. A equipe atacante tem o direito de cobrar o tiro de lateral. Tá? Terminou ali a situação de jogo passivo. Há uma sanção progressiva a um jogador oficial da equipe. Já falamos lá um pouquinho, né, anteriormente. Então, estou com o braço sinalizando a advertência. Há uma sanção progressiva a um jogador. Qual jogador? Qualquer um dos jogadores da equipe adversária. Ou qualquer um dos oficiais da equipe. Ou seja, termina a advertência, a gestoforma de jogo passivo. Nas duas últimas situações, a equipe terá direito a um novo ataque. E a partir de quando eu vou considerar esse novo ataque? A partir da fase de organização. E como nós já falamos, mais curto, mais curto, mais curto, mais curto e mais curto. Tá? Então, e aí volta aquela ideia lá que nós falamos no começo. Eu estou sinalizando advertência de jogo passivo, há uma sanção progressiva, eu vou fazer o quê? Abaixar o braço. E a equipe tem novo ataque a partir da fase de organização, mais curto do que aquele anterior. Eu vou deixar que ela organize novamente o seu ataque e vou verificar se ela novamente vai entrar numa situação de jogo passivo. Tá? Então, se lá atrás eu também ia levantar o braço e tive uma sanção progressiva, ela tem um novo ataque, considerando a partir da fase de organização, mais curto. Um videozinho aí para vocês visualizar a situação de quando termina, né, o jogo passivo, a advertência de jogo passivo. Né? Pessoal, estamos com uns 50 minutos aí, acho que vamos dentro do tempo. É mais 1h30, nós terminamos, ok? Então, a equipe no ataque, né? Observe o momento passivo. Quando ele dribla a bola, ele já sinaliza passivo, tá? E aí bate no goleiro, na trave, né? O que nós falamos anteriormente, e retorna para a equipe que está em posse de bola, ou seja, os árbitros baixam o braço de jogo passivo, de advertência de jogo passivo, e aí finaliza a jogada com o gol. Perfeito? Um exemplo só aí, claro, do que falamos anteriormente. Tá?
Gesto de advertência, jogo passivo, ainda do gesto. Depois, se tiver alguma pergunta, eu passo aí. Após o gesto de advertência, a equipe em posse de bola terá direito a, no máximo, 6 passes para finalizar o ataque. Tá? A contagem do número de passes não é interrompida, ou seja, a partir do momento que eu sinalizei a advertência de jogo passivo, ou nós terminamos, ou tem as situações que terminam a advertência de jogo passivo, ou a contagem não se interrompe. Houve um tiro livre, vai interromper a contagem? Não, não interrompe a contagem. 1 passe, 2 passes, teve um tiro livre, continua na contagem. O próximo passe é o 3º passe, não interrompe. Tiro lateral também não interrompe. A bola rebatida pela defesa também não interrompe. Tá? Também não interrompe a contagem de número de passes. Tá? Um detalhe aqui, a contagem do número de passes é de acordo com a observação dos árbitros, não cabe recurso. Tá? Mesma situação nos 7 metros, de uma falta de ataque, você tomou a decisão de que era falta de ataque ou era 7 metros, na sua interpretação, porque você achou que aquela situação impediu uma clara situação de gol. Aqui é a mesma coisa. E por que tem essa questão? Porque às vezes o professor está lá na cabeça dele contando, ou de repente aconteceu um gol com 7 passes e vai haver um recurso porque aquele gol foi regular. Essa contagem é dos árbitros. Eles são responsáveis pela contagem e dessa contagem não cabe recurso. Tá? Agora no Mundial do Japão havia um informativo num painel lá que tinha as informações do número de passes, mas meramente exemplificativo, digamos assim, porque a decisão é dos árbitros. Tá? O jogo passivo é penalizado com tiro livre no lugar onde a bola estiver quando o jogo for interrompido. Ok? Contagem do número de passes. Tá? Essa é outra questão que nós temos que ter muito claro. E muita atenção. E às vezes, gente, dentro do jogo acontece muitas situações entre um passe e outro, às vezes um pedido de tempo técnico, sabe? Às vezes um tiro livre, um tiro lateral, atendimento com o jogador, limpar a quadra, N situações. Então os dois árbitros aí têm que estar bem coordenados nessa questão. Então, o defensor toca na bola, não impede o jogador de receber a bola. Então o atacante passa a bola para um companheiro, mas o defensor toca na bola. Mas essa bola chega ao outro jogador. Ele não impede esse jogador de receber a bola. Então, conta um passe. Quando é considerado passe? Quando eu passo a bola para o meu companheiro e ele recebe a bola. Ele tem o controle da bola. Atacante passa a bola para um companheiro, mas a bola é rebatida por um adversário. Bloqueia essa bola e ela retorna para o mesmo jogador atacante. Conta-se um passe. Qual que é a ideia aqui? É dar mérito à eficiência do jogador da defesa que intercepta o passe, intercepta esse lançamento, esse arremesso. Então, conta-se como um passe. Atacante passa a bola para um companheiro, mas defensor toca na bola que vai para fora da quadra. Equipe atacante tem um tiro lateral, ou seja, falamos lá no começo, conta um passe quando eu passo a bola para o meu companheiro e ele recebe a bola. Passei a bola para o meu companheiro, mas o jogador da equipe adversária interceptou essa bola sendo para a lateral. Meu companheiro recebeu a bola? Não. Se ele não recebeu, não é considerado passe. Aí tem o tiro de lateral. Cobrou o tiro lateral? Cobrou. O jogador, companheiro dele, recebeu a bola do tiro lateral? Beleza. Conta o passe. Atacante passa a bola para um companheiro, mas o defensor comete uma falta e impede o jogador de receber a bola. Tiro livre para a equipe atacante. Vou contar o passe? Não vou contar. Por quê? O outro jogador recebeu a bola? Não, não recebeu a bola. Conta o passe? Não conta o passe. Tiro livre. O jogador cobra o tiro livre. Na hora que o outro companheiro dele receber essa bola do tiro livre, vou contar um passo. Ok? Vamos ver um videozinho aqui. Eu cortei ele só para vocês terem um exemplo dessa situação de tiro livre. Passa aí, passa para um companheiro, antes que ela recebe a bola, há um tiro livre. Esse passe que eu passei para o meu companheiro lá entre os jogadores no pivô, vou contar o passe? Não, não vou contar o passe.
Tá? Um passe, 2 passes. Passei para o meu companheiro, concluiu o terceiro passe? Não, não concluiu o terceiro passe. Tá? Não concluiu. Então, aqui o tiro livre, tá? Ela vai cobrar o tiro livre. A hora que essa jogadora recebeu a bola, aí sim eu tive o terceiro passe. Tá claro, gente? Tranquilo? Dá um joinha para mim, mesmo que eu não esteja vendo, mas dá um joinha só para vocês dizerem que está ali atento à situação. Contagem de passes ainda. Situações após a execução. Oh, obrigado pelo joinha, eu vi ali. Situações após a execução de 6 passes. É que eu me sinto muito solitário, sabe? Você fica aqui falando, só vendo a minha... Não vejo mais ninguém. Eu estou num ambiente bem grande aqui, então, obrigado pelo joinha. Vamos lá. Contagem do número de passes. Situações após a execução de 6 passes. Tá? Então, se após o 6º passe tiver um tiro livre ou um tiro de lateral, a equipe atacante tem o quê? O direito a um passe adicional. Tá bem? Concluiu 6 passes. Eu estou com a bola no 6º passe. Tá? Faço arremesso. Esse arremesso bloqueia na defesa e sai para a linha lateral. Ou sofri um tiro livre. Uma falta, tem um tiro livre. Eu estou no 6º passe. Eu vou poder passar essa bola para um companheiro meu e ele finaliza para o gol. Ou, tanto no tiro de lateral quanto no tiro livre, se a equipe quiser também fazer o lançamento direto para o gol, ela pode. Obrigado, mais um joinha ali, valeu, né, senhor? Então, perfeito aqui, gente. Após a execução do 6º passe, se houver um tiro livre ou tiro lateral, a equipe tem direito a um passe adicional. E agora nós vamos analisar esse vídeo. Tá? Esse vídeo, nós vamos analisar também as situações de jogo passivo, de quando eu vou advertir a equipe do jogo passivo. Se vocês quiserem participar comigo aí, pode participar. Né? Em que momento você sinalizaria jogo passivo? E aí o vídeo é um pouquinho longo por conta disso. Tá? E depois vai ter as situações aí da contagem do número de passes. Contem aí o número de passes. Vamos ver se todos vocês vão acertar. No final eu dou o resultado. E não vai ganhar tênis, tá? Não tenho dinheiro para dar tênis para ninguém hoje. Observe aí, dentro do que nós já falamos, que momento que você identifica que a equipe está em jogo passivo, beleza? E a hora que os árbitros sinalizarem jogo passivo, a contagem do número de passes. Tá? Se nós vamos estar certos aí ao final. Ok? Eu vou colocar de novo aqui mais para frente na contagem de passes, e quem quiser participar pode colocar no chat lá se é 6, se é 7, se é 8, ou conforme vocês queiram colocar, e depois o Marcelo só me fala aí se alguém respondeu, mas não precisa falar nome nem nada não, beleza, Marcelo? Eu vou colocar um pouquinho aqui de novo, antes dele sinalizar o jogo passivo. Contem, e depois que terminar, daí o Marcelo me fala só o quanto vocês anotaram aí. Só coloca no chat lá, 6, 7, 8, 9, 15 ou 5, né? Se alguém contou 5 também.
Quem quiser participar aí, só coloca lá a quantidade. Tá dividido aí, Eslo. 8 e 7. Mas mais para 8. Tá bom. Tá bom. Mais algum aí? Tá bem dividido. 8 e 7. A maioria é 8. Maioria 8. Ok. O vídeo trava bem na hora que ele levanta a mão do passivo. Mas o passivo dá para ver bem ali, quando ela retorna a bola para a central. Eu editei o vídeo justamente para ele dar essa quebra para confundir vocês. Vamos ver lá. 4, 5. Quando ele cobra o tiro livre, ele está no 5º passe, vai ser o 6º passe aqui. Essa jogadora tem que fazer o quê? Ela tem que finalizar o arremesso. Por quê? Porque ela recebe o 6º passe. Ok? 6º, tem que finalizar. Bola para a lateral, que nós falamos anteriormente, tiro lateral, tiro livre, ela tem o quê? Um passe adicional. Ou seja, quem vai cobrar o tiro lateral pode cobrar para um jogador e esse jogador que recebe, que seria o 7º passe, tenha o direito de arremessar. Então, quem disse 7 passes, de certa forma, não estava errado o jogador, porque ele fez a contagem errada, ela poderia arremessar, porque era um passe adicional, mas não é nesse caso. Tá? Então, 6º passe. Essa jogadora é o 6º passe. Então, ela terminou aqui 6 mais 1. Era 6 passes mais 1, que é um passe adicional. O que ela tem que fazer? Concluir a jogada. Como ela passou para outra companheira, foi 6 mais 1, mais 1. Ou seja, 8 passes. Tiro livre dos árbitros, corretíssimo. Perfeito? Quem acertou, parabéns. Como ninguém falou 6 ou 5, parabéns para todos. Tá? Pessoal, já estamos finalizando, né? Final da partida, final do questão do jogo passivo. Vamos lá. Advertir o jogo passivo final da partida. Tá? Não é aqui não estamos falando de regra, não. São situações que nós temos que ter atenção. Tá? E o que eu tenho que ter em conta? Eu já tive todo um transcorrer de uma partida, já identifico a forma das equipes jogar, já sei como elas jogam. Então, essa questão do jogo passivo já tem que estar claro na minha memória de como as equipes estão jogando. Tá? E aí eu tenho que ter mais atenção. Esse final de jogo pode interferir no resultado da minha decisão, pode mudar a equipe que está ganhando, ou seja, sempre vai ter consequências das nossas decisões. E talvez um passivo que nós demos lá de maneira equivocada, muito cedo ou muito tarde, que lá no final vai ser esquecido se nós fizermos algo errado aqui, que trouxer um prejuízo muito grande para observe aqui. E aqui eu quero que vocês também participem, tá? E depois, se vocês quiserem só para participar, em que momento você sinalizou o jogo passivo? A equipe aqui então, tem o tempo lá, 58 e 42. A partir do momento que a equipe do Brasil entrar em posse de bola, tá? Nós vamos ver o tempo ali. E depois, quando você achar que é jogo passivo, advertência, né? Você diz, 58 e 30, 58 e 40. E aí nós participamos, vocês participam comigo. Para quem não estiver cochilando, vamos lá. Eu vou deixar o som, tá? Para acordar vocês. Molmanni na maitasiuti sakani ainga na maitasiuguuppok. Kassaunaamme mitä nuussinni lakseni tingusareeronnammeni akonnusassaraani. Minuuttia taasinangorpok. Kadaattit norsualaartariaqarput. Minuuttia taasiunnaarpok. Milan Olsen. Assassuissuarpu Milan Olsen isornormikingerna. Arpafissaanu timiminik assassuartaamit. Sikuntit tivaannangorput.
Tomma terini kivippa. Wani du sapsittiluni nakka. Alguém participou aí, Marcelo? 59-17, 59-19, 59-20. Beleza, legal. Saunaamme Milan Olsen vaksimitingusreeron. Se mais alguém participou aí, pode ir falando também. Vou colocar mais uma vez. E, pessoal, agora observe como a equipe do Brasil trabalha essa bola lateralmente. Tá? Claro, o placar já definiu, N coisas. Mas, entendeu? Eu tenho que estar atento, eu tenho que estar concentrado. Observe o movimento da equipe. Faz lá, extremo a extremo, faz um girozinho, volta, faz um cruzamento ali, aí o jogador vai lá, busca um contato, tiro livre. Tá? Ou seja, aqui eu já tenho que estar identificando a situação de jogo passivo. Eu já tenho que estar prestando atenção ali. Tá? Aí um tiro, no momento ali. Tá? Ou seja, tem situações anteriores, aí mais uma vez, passando a bola, aí, e aí. E daí nós finalizamos a advertência de jogo passivo faltando 10 segundos. Lembre que quando eu sinalizo a advertência de jogo passivo, a equipe tem direito a 6 passes. Então, será que tem efeito eu sinalizar a advertência de jogo passivo faltando 10 segundos? Ah, Eslo, mas não pode levantar o braço? Não é que não pode. Eu tenho que ter outros momentos anteriores. Eu não posso permitir que a equipe fique no ataque e não está relacionado tanto ao tempo, mas também tem a ver com a questão do tempo. 1 minuto, 1 minuto e 10. E aí eu sinalizo, faltando 10 segundos, tendo ela direito de 6 passes. Entende como que é complicada a questão? Isso que nós temos que analisar. Tá? Aqui também nós estamos falando de situação de final de jogo. Tá? Em que os árbitros observam claramente e sinalizam. Eu vou mais acelerar um pouquinho para vocês não ficar muito pesado aí. Tá? Então, observe como a equipe vai para o ataque. Claro, tem todo o contexto do jogo, né? A gente não viu como que as equipes jogam, mas naturalmente não é dessa maneira. Tá? O jogo está empatado, faltam 2 minutos, tá? Mas as equipes jogam ali lateralmente para chegar no ataque. Elas estão na fase de organização. Defesa posicionada, ataque posicionado ali e faz a movimentação. Os árbitros estão analisando isso e começa a empreender ali um movimento maior e nós estamos atentos a isso. Tem que estar atento a isso. Tá? E observa quando que o árbitro vai levantar o braço. Aí, levantar o braço. Só dá para ver o do fundo, né? Tá? Então, o momento correto. Faz a análise desse vídeo para o vídeo anterior. Tá? As circunstâncias são a mesma, final de jogo. Tá? E aí tem o tempo técnico e tudo mais. Tá? O outro exemplo é no mesmo jogo. Porém, estamos na prorrogação. E vamos analisar também aí se ocorrem as mesmas circunstâncias. Né? Vamos verificar se os árbitros teriam a possibilidade de sinalizar esse braço antes. Porque eles vão sinalizar, já vou adiantar para vocês, para ficar mais fácil aí, porque que nós estamos passando o vídeo, eles vão sinalizar a advertência faltando 7 segundos. Né? Então, observe a forma que a equipe está jogando. Tá? O tempo é curto, mas teria alguma possibilidade anterior? Não, talvez não tenha tido nenhuma oportunidade de advertência de jogo passivo, mas sinalizar faltando 7 segundos também não tem efeito nenhum, entendeu? Qual é a mensagem que nós estamos passando? Tá? E aí termina em gol. Perfeito? Vamos seguir aqui, porque nós temos um detalhezinho mais aqui para a gente terminar. E depois aí vocês me fazem as perguntas que forem pertinentes aí. Passivo direto. Deixa eu... era para eu ter falado antes. Eu posso apitar jogo passivo somente depois do 6º passe ou posso apitar a partir do 1º passe do 2º passe? Sinalizei a advertência de jogo passivo... 1º passe, 2º passe, 3º passe, 4º passe, 5º passe, 6º passe. Se a equipe não muda a forma dela jogar,
e tem situações que estão claras de que ela não quer jogar, por exemplo, passar a bola muito para trás, já com o braço levantado de advertência de jogo passivo, tendo outros jogadores próximos ali, é uma situação de apitar passivo, com um passe, com 2 passes, com 3 passes. Então, ele tem até 6 passes, mas isso não quer dizer que o árbitro não possa apitar tiro livre por jogo passivo em qualquer um dos passes ali, do primeiro, do segundo, do terceiro, quarto, quinto ou sexto, ok? Passivo direto. Pergunto para você aí, você responda para você mesmo, né? Na sua vida de árbitro aí, tem gente aí com bastante tempo, quantas vezes você apitou passivo direto, sem gesto de advertência? É possível? Sim, é possível. A regra diz que é possível. Quantos você já apitou? Eu, na minha pouca carreira de 20 e poucos anos, 25 foram 2 vezes. Talvez algum eu não tenha apitado, mas que eu me lembre de que eu tenha apitado foram 2. Tá? Fica a pergunta para vocês aí depois, quem quiser falar. Aqui tem mais situações lá no site do HF, eu peguei 2 aqui que talvez seja mais clara e os exemplos depois vai nos mostrar. Deixar ou desistir de uma clara chance de marcar um gol, parar um contra-ataque, jogar sozinho em frente ao gol. Ou seja, eu não tenho objetivo nenhum, eu quero que o jogo termine e, claro, essa situação, gente, os exemplos, eu não tenho exemplo aqui aqui no nosso continente sobre isso, não encontrei, mas a gente não vai sair dando passivo direto à torta direita aí, tá? A gente tem que estar muito ciente do que nós estamos fazendo, tem que estar muito claro a situação que está acontecendo, tá? Não é, o Edson falou que tem passivo direto, eu achava que não tinha, ou que agora tem a situação, eu vou... Não é bem assim, né? Eu tenho que estar 100% correto de que aquela situação é passivo direto, tá? Observe os 2 lances que nós vamos passar. Eu vou diminuir o tempo, o áudio, perdão, e observe os tempos de jogos, o tempo de jogo, tá? Observe o tempo de jogo. Agora eu vou baixar o áudio aqui, que eu vou fazer um pequeno comentário. Então nós temos aí uma situação, gol, né? A defesa toda avançada, pressionando ali a execução do tiro de saída. A equipe cobra o tiro de saída e claramente, pela pressão da defesa, vai para trás. Quando esse jogador começa a ir para trás, faltando 7 segundos, tem algum objetivo, vai ter algum efeito, se nós analisarmos com o vídeo anterior, com 7 segundos eu sinalizar a advertência de jogo passivo aqui? Que ele vai ter 7 passes, ele pode... Não tem efeito. Temos outra situação. Observe o tempo de jogo. Claro, eu estou falando para vocês observar o tempo de jogo é pela pressão do momento, pela situação de decisão. Isso pode acontecer durante todo o tempo de jogo, né? Não é uma situação específica de final de jogo. Eu estou trazendo a situação do final de jogo pela pressão, pelas circunstâncias da jogada, mas isso pode acontecer, essa situação de passivo direto, a qualquer momento. Da mesma maneira, gol. Verifica se vocês identificam em que momento seria o passivo direto. Vai ter um momento aí que seria passivo direto, que os árbitros deveriam ter apitado o passivo direto. Esse jogador que está aqui, ele tem todo o espaço para ir para o gol. E ele claramente diz, eu não quero jogar. Eu quero que os árbitros terminem o jogo. Eu quero que o jogo acabe. Eu não quero jogar. E ele passa para cá. Então aqui seria uma circunstância muito clara de passivo direto. Tá? Mas claro, não estou falando dos árbitros aqui, são situações de jogo, né? Observa toda a pressão de jogo, final de jogo, placar. Então nós temos que estar muito concentrados, ter muita personalidade e tomar a decisão com conhecimento de causa, conhecimento de regra, todas as circunstâncias. Por quê? Porque se eu tiver que
Não que eu tenha que justificar minhas decisões, mas se eu tiver que falar o porquê dessa decisão, eu tenho que ter embasamento. Embasamento o quê? Teórico. E é o que nós estamos tentando trazer aqui para vocês. Algum embasamento teórico, porque vídeo nós temos aí N vídeos. Tá? Então, são duas situações aí. Tá? Seguindo. E para finalizar essas duas situações, tá? E já antes de finalizar isso aqui, eu já fiz esse trabalho do jogo passivo no início do ano aqui no Paraná, e eu tenho como algo meu, toda vez que eu vou fazer o trabalho, mesmo que eu já tenha feito ele tipo em fevereiro, eu fui aqui, remodelei novamente, incluí mais coisas, para trazer o máximo de informações para vocês. Claro, não vamos esgotar todos os temas? Não vamos esgotar. Não vamos esgotar todos os exemplos, talvez não vamos esgotar todas as dúvidas ou todas as outras questões relacionadas ao jogo passivo, mas eu busquei trazer o máximo de situações ou de informações relacionadas ao tema. Tá? E claro que se eu tiver que falar de jogo passivo daqui 2, 3 meses, eu vou mudar de novo, eu vou incluir, tirar alguma coisa, ajustar, sempre buscando ficar melhor. Tá? Qual que é a ideia aqui que eu quero trazer para vocês? Advertência de jogo passivo versus sanção progressiva. Tá? Nós verificamos, observamos aí em várias situações de jogos, que o árbitro, quando ele sinaliza advertência de jogo passiva, parece que é como uma liberalidade da conduta da defesa para com o atacante. Pode tudo. Ou seja, eu não vejo mais situações de advertência, eu não vejo situações de 2 minutos, eu não vejo situações... Não existe mais nada, ou seja, tudo está permitido. E nós temos que ter atenção muito grande em relação a isso, porque eu faço a minha advertência de jogo passivo, mas eu tenho que analisar a forma que a defesa vai estar jogando, como que ela está marcando. Aí não é porque eu sinalizei a advertência de jogo passivo que eu vou tapar os olhos ou fazer vista grossa para uma situação passiva de punição. Tá? Isso vai ser para fechar, e um detalhe que nós temos que estar atento aí nos nossos jogos aí. Tá? Aqui nós temos uma situação aí, né, que poderia ter, na minha opinião, uma intervenção dos árbitros, tá? Sinalizam claramente a situação de jogo passivo, correto ali, né, no momento que a bola está vindo, mas aí é o contato, tá? Não vamos entrar no detalhe se é punição, se é amarelo, não é. O que eu quero chamar a atenção para vocês é justamente para isso, né? E aí mais uma situação, será que não caberia uma punição, alguma coisa aqui? Essa é a pergunta. Tá? A ideia é que não há liberalidade depois que eu sinalizo a advertência de jogo passivo. Eu tenho que analisar a conduta do adversário, da defesa, para com o ataque. Tá? Para com o ataque. Beleza? Aqui é mais um exemplo, mesma situação, porém, aqui os árbitros tomaram a decisão. Né? Um vídeo onde que os árbitros não tomaram a decisão e outro em que os árbitros tomaram a decisão. Está em jogo passivo, agarra, derruba. O que é isso? É situação de 2 minutos? Agarrou e derrubou. O que é 2 minutos? Ah, mas está em jogo passivo. Não importa. Não importa. A advertência de jogo passivo não dá liberalidade de que o defesa seja mais agressiva com o ataque. Tá? Então, muito bem aqui a decisão dos árbitros. Tá? Muito bem a decisão dos árbitros. Ok? Aqui, só para passar o slide, né? Dúvidas e perguntas se vocês tiverem. O meu agradecimento aí pela atenção de todos, quem participou, quem deu joinha, quem fez a gestoforma. Não sei se alguém usou o apito, pelo menos ninguém usou com o áudio aberto. Depois eu faço os agradecimentos gerais e estou à disposição aí para qualquer bate-papo, pergunta ou informações.